Querida irmã, querido irmão, que a presença de Jesus aí ao seu lado e aqui ao meu lado se converta em bom ânimo e alegria de viver para todos nós. É uma grande alegria ter a oportunidade de reunir-me com você nesta abençoada tarde, para que juntos possamos comungar da presença do Mestre e de Deus, nosso Pai todo o amor. E para darmos início, fechemos os nossos olhos, concentremo-nos na figura meiga e doce de Jesus, da maneira como sempre o imaginamos. Não há certo nem errado. Importante apenas que permitamos a sua presença dentro de nós, a dizer-nos: eu te amo, filha e filho meu. Aqui estou para sustentar-te nas tuas fragilidades e para seguir contigo em todos os abençoados dias da tua existência. Vem comigo e segue-me. Assim serás feliz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação e livrai-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja. Minha irmã, meu irmão querido, como já dissemos, é uma alegria imensa termos a grata oportunidade de recordarmos-nos do Evangelho de Jesus nesta abençoada tarde. Desde agora, agradecemos a sua companhia e rogamos a Jesus nos proteja a todos, esteja conosco e nos inspire para que possamos nos tornar um pouco melhores depois deste encontro. Narra-nos o espírito Humberto de Campos que, mesmo antevendo os acontecimentos dolorosos do Calvário, Jesus reunira os seus apóstolos para a ceia pascal, para que ali, naquele encontro fraterno, pudesse comemorar a amizade, para que ali pudesse lhes falar novamente com o amor que lhe era tão próprio, para que pudesse acolhê-los, para que pudesse repartir o pão e o vinho com cada um dos 12, para que ainda tivesse a oportunidade de exemplificar a humildade, ao lavar-lhes os pés,
para poder então ensinar-lhes que no reino da verdade e do bem, o maior será sempre aquele que sinceramente se fizer o menor. Naquela ceia, Jesus ainda teve também a oportunidade de ensinar aos seus amigos, como ainda tem ensinado a cada um de nós, para que se amassem uns aos outros, como Ele mesmo os amava e nos tem amado. Jesus ainda pôde, mais uma vez, dizer-lhes que se aproximava a hora do seu testemunho. Não era a primeira vez que o Mestre trazia recomendações de despedida. E por isso mesmo, Simão Pedro, na sua personalidade irrequieta, perguntou a Jesus: afinal, mestre, para onde ides? Jesus, olhando-o serenamente, redarguiu: ainda não estás preparado para seguir-me, Simão Pedro. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde conquistarás a fortaleza indispensável para tal. Pedro inquietou-se com as palavras do Mestre e, desejando demonstrar por palavras a sua dedicação, voltou a falar: que é isso, mestre? Acaso dizes que não podereis seguir-vos? Duvidas de minha coragem, Senhor? Então não sou homem? Por vós, lembrai-vos disso. Por vós darei a minha própria vida. Jesus então sorriu-lhe docemente, explicando-lhe com a doçura tão peculiar: ora, Simão, a tua inquietude se faz credora de novos esclarecimentos. Eu não desconfio da tua fidelidade. Eu não coloco à prova que os meus ensinamentos te alcancem a alma amada. Contudo, é necessário ainda que a experiência te faculte melhores conclusões, porque, em verdade te digo, que ainda nesta noite, antes que o galo cante, tu me haverás negado 3 vezes. Pedro ofendeu-se e respondeu num tom ainda mais grave a Jesus: Mestre, como podes dizer isto de mim? Acaso me tens na conta de um espírito mau, perverso, endurecido, para tal ponto? E Jesus, uma vez mais com tamanha serenidade, respondeu a Simão Pedro:
Simão, Simão, acerena tua alma. Não, Simão, não te julgo, o Espírito amado, mas é necessário que te diga que ainda hoje aprenderás uma nova lição, a de que o homem do mundo é muito mais frágil que perverso. Simão Pedro não quis compreender o ensinamento de Jesus. Sentia-se extremamente ofendido, principalmente porque estava diante dos companheiros do colégio apostólico. E mais tarde, já no Monte das Oliveiras, quando emissários do sumo sacerdote ali se apresentavam para prender o rabi da Galileia, Pedro, num esforço último, num ímpeto de demonstrar a sua dedicação ao reino de Deus, ao evangelho que o Mestre desanuviava diante de todos, descortinando as mais belas lições de amor, empunhou a espada e avançou atacando um dos soldados. O que de imediato fez com que Jesus se visse na necessidade de observações mais severas. O grupo prendeu e levou o Messias. Pedro, junto a João, combinaram de acompanhar aquele grupo que seguia em direção aos muros da cidade de Jerusalém, mas combinaram que mantivessem certa distância a fim de não correrem perigo e ao longo do trajeto pudessem, de alguma forma, conversar, pensar em alternativas, quiçá lembrar-se de algumas das suas relações frágeis e simples daquela cidade, para que pudessem socorrer o Mestre. Debalde, tentaram encontrar os demais companheiros que já se encontravam dispersos, temendo os testemunhos que poderiam ser obrigados a cumprir. E assim fizeram Simão Pedro e João, acompanhando aquela comitiva que se lhes acercara repentinamente e lhes tomara de surpresa. Não acreditavam naquela imagem, naquela cena, um tanto incômoda, aflitiva. Caminharam até que se adentraram nos muros de Jerusalém. E o grupo levou Jesus até a residência do sumo sacerdote Caifás. Quando ali chegaram, atiraram Jesus dentro de uma cela úmida e muito simples, cujas grades davam de frente a um pátio muito extenso, que pouco a pouco recebia a massa popular, que adentrava e adensava-se em quantidade. Mais uma vez, Simão Pedro e João conversavam, de forma muito tímida e contida para que não fossem percebidos naquela multidão, e ouviam com muita insistência
pessoas do populacho a afirmarem veementemente que Jesus era um feiticeiro, que Jesus era um herético, que Jesus era um revolucionário, um líder de alguns salteadores. O clima era de muita tensão e rispidez, de acusações completamente infames contra aquele que era só amor, dedicação, abnegação. Simão Pedro, no entanto, em acordo com João, despediu-se do apóstolo mais jovem, que agora rumava de volta à cidadezinha de Betânia, a fim de encontrar Maria, a mãe de Jesus, e colocá-la a par da situação e daquele crime hediondo contra um justo. Simão Pedro permaneceu. Acompanhava a turba que tumultuava cada vez mais aquele espaço e o pátio da residência do sumo sacerdote. Quantos impropérios o apóstolo ouvia daquela multidão que dias antes recebera Jesus em festa. Que teria acontecido? Então, tanto vacilante, ele também desejou adentrar-se o pátio. Tinha medo e receio, porque no caminho com João estava resoluto para auxiliar o mestre tão amado. Mas naquela hora começava a sentir as suas emoções combalidas, sentia-se por um instante assaltado pelas dúvidas, e dúvidas que lhe doíam a alma. Recordou-se dos familiares. Que seriam deles se ele também fosse preso? Recordou-se das suas necessidades tão comuns de um simples pescador. E recordou também das convenções de Jerusalém, das tradições do templo que, se afrontadas, certamente seriam severamente castigadas. Ainda que hesitante, adentrou-se o pátio da residência de Caifás. E tão logo adentrara-se naquele espaço, uma serva, vendo-o, reagiu. Tu não és um dos seguidores daquele homem? E apontava Jesus. Pedro assustou-se com as palavras daquela mulher e também reagiu. Eu? Não! Estás enganada, eu não conheço. E ligeiramente correu ao encontro de um outro grupo que se aglomerava num daqueles espaços do pátio muito extenso. Ali quis aconchegar-se, esconder-se. Mas entre aquelas pessoas, uma delas também apontou-lhe o dedo e exclamou: então viestes salvar o teu mestre? Ele estatalhou o olhar e, olhando para aquele grupo assustado, disse-lhes:
Eu não conheço aquele homem. Jamais fui um discípulo dele. E então as pessoas acreditaram naquele homem simples e voltaram a falar, atacando Jesus. Pedro sentia-se cada vez mais acuado e temeroso. As horas lhe pareceram longas. A noite já se adensava muito mais. Quando então, alguns servidores do templo, ao trazerem bigas de vinho, dentre eles, um avistou Pedro e de imediato falou em voz trovejante: É ele, é ele, um dos homens que estavam no horto. Inclusive, foi ele quem empunhou a espada e nos atacou. Pedro, apavorado, de imediato disse: Jamais, amigo. Que coisa é esta? Jamais faria tal feito. E assustado, de imediato e por um impulso, olhou em direção à cela úmida em que estava o mestre amado, e os seus olhos encontraram os de Jesus, que continuavam serenos, como se o céu ainda estivesse em pleno dia, apesar daquela hora escura. Pedro amargurou-se ao ver Jesus e ao sentir a doçura do seu olhar. Que dor era aquela! Um punhal parecia rasgar-lhe a alma de cima a baixo. Feriu-se profundamente. Nunca sentira tamanha dor. E então deixou aquele pátio infame, porque naquela mesma hora ouviu os galos da vizinhança cantarem e lembrou-se da advertência do mestre que ele, Simão Pedro, negaria Jesus 3 vezes antes que os galos cantassem. Que fizera, Senhor? Que fizera? A sua consciência, naquele instante, batalhava contra o próprio coração. Que fizera? Ele que fora sempre tão ríspido, tão resoluto. Ele que atacava aqueles que ainda eram transviados da verdade e do bem. Ele que ainda não aprendera a perdoar as mulheres mais infelizes. Agora, via-se dolorido e dilacerado diante da sua própria queda, diante da sua própria falta. Que fizera? Correu para fora dos muros daquela cidade, sentou-se na terra árida e, colocando as mãos sobre o próprio rosto, chorou abundantemente. Permitiu que as lágrimas lhe lavassem a alma dolorida e machucada.
uma ferida abrira-se e tinha a sensação de que ela jamais se estancaria, jamais voltaria a se curar. Queria tanto, desejava tanto ajoelhar-se diante de Jesus e suplicar-lhe perdão. E apesar dos olhos completamente atormentados e impossibilitados de ver um palmo à sua frente, pôde sentir e enxergar com a alma dolorida que Jesus lhe visitava em espírito. Que homem era aquele? Que mesmo diante de situação tão cruel, ainda lhe aparecia em espírito, como que lhe atendendo à súplica e dando-lhe afinal a possibilidade de ajoelhar-se, porque assim o fez. Ajoelhou-se e de mãos postas rogou perdão ao Mestre. Perdoa-me, Senhor, a fraqueza. Perdoa-me, Senhor, a minha queda. A visão que tinha de Jesus então dissipou-se. E por um instante, pelo menos, sentiu aquele ar balsâmico da presença inigualável do Rabi tão amado. E lembrou-se da lição que ouvira da boca daquele justo, do Filho de Deus, durante a ceia pascal. Os homens do mundo, Simão Pedro, são mais frágeis que perversos. Os homens do mundo, minha irmã, meu irmão, são mais frágeis que perversos. Cada um de nós somos mais frágeis que perversos. E o simples fato de carregarmos nos punhos cerrados uma pedra, sempre prontos a atirá-la em direção ao irmão que erra, que cai, que falha, que demonstra evidentemente as suas imperfeições. Este ato já denota a nossa fragilidade. Os homens do mundo, ou melhor dizendo, as pessoas do mundo, homens e mulheres, são mais frágeis que perversos. Poderíamos exemplificar considerando aquelas pessoas que por um sentimento de inferioridade, de insegurança, tornam-se ríspidas, atacam as outras pessoas de forma, algumas vezes, até cruel, com o intuito de afastar todos de uma convivência mais íntima que talvez pudesse proporcionar a estes outros a oportunidade de perceberem
essa sua fragilidade, esse seu sentimento de pequenez, essa sua insegurança. Ou poderíamos exemplificar ainda, considerando aqueles que, por um sentimento incontrolável de medo da solidão, porque se consideram rejeitados na sociedade, porque temem a rejeição por toda a existência, porque se consideram excluídos e por isso mesmo solitários. Por esta fragilidade, partem violentamente contra o mundo e assim as suas atitudes perversas, violentas, atordoam-nos e nos alcançam a alma igualmente fragilizada para ativar-nos o ímpeto de estendermos os braços, prontos para atirarmos a primeira pedra. A lição de Jesus é sublime. Ao convidar-nos para esta reflexão, todas as vezes que, de forma impetuosa, desejemos atirar a pedra em direção ao próximo, por causa das suas imperfeições, por causa das suas faltas, por causa dos seus erros. Porque desejamos julgá-lo, de forma talvez a amenizar as nossas próprias faltas, faltas essas que se assemelham àquelas que estamos julgando. Por isso mesmo, todas as vezes que neste impulso desejarmos atirar a pedra em nossas mãos, recordemo-nos, as pessoas são mais frágeis que perversas. E pouco a pouco, seguindo a orientação sublime do Mestre, inolvidável e redivivo, pouco a pouco, teremos condições de não mais fazer o gesto e apontar a pedra para o próximo. Mais adiante, seremos capazes de soltar a pedra e de libertar as nossas mãos do julgamento equivocado, para dar lugar a uma flor e assim termos condições de oferecermos o perfume do amor, na condição de uma oração que possa alcançar aquela alma frágil que por isso mesmo perde-se em atitudes equivocadas, perversas, imperfeitas, e direcionando a nossa oração a estes irmãos, aprenderemos a indulgência, que também é caridade. Aprenderemos um pouquinho mais sobre o amar ao próximo como a mim mesmo. E pouco a pouco, aprendendo a deixar de julgar e de atirar a primeira pedra, também estarei me tornando muito mais capaz
de oferecer o que em mim há de melhor, de compreender, de ser indulgente e oferecer as mãos em apoio para que aquele equivocado, tanto quanto nós necessitamos, também possa alcançar a sua salvação. Muita paz e o nosso singelo agradecimento pela sua companhia, pela sua paciência. Muito obrigado. E é neste clima de lembrança do olhar meigo de nosso Mestre Jesus, do seu sorriso acolhedor, do sorriso que a serena, que te agradecemos, Mestre tão amado, pela companhia de hoje, de ontem e certamente de amanhã. Tu que estás conosco a todo instante, receba, Senhor, o nosso coração repleto de gratidão e continua ensinando-nos a indulgência e esta sublime e acolhedora verdade de que somos mais frágeis do que perversos, de que somos filhos de Deus, o Criador do cosmos abundante e generoso, que somos por isso mesmo herdeiros do Criador e dele recebemos a cada instante a centelha de vida, de bom ânimo, de alegria de viver. Que assim continuemos por todos os próximos dias da semana que se inicia, para que sejamos amanhã um pouco melhores do que hoje. Que assim seja. A você, os nossos votos de muita paz.